Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras. Hoje eu estou novamente aqui sozinho para fazer o fechamento dessa 17ª rodada do Brasileirão, mas ontem o Clebinho gravou um vídeo com participação especial do Flávio Arruda, irmão dele, sobre um pré-jogo ali, sobre Flamengo e Atlético Mineiro. E também falando ali dos meandros, como é ser ali um flamenguista de uma cidade que tem maioria, cruzeirense, atleticana, ali já no Vale do Aço. Então ficou muito legal o vídeo, vale a pena conferir, e mesmo que o jogo já tenha passado, afinal de contas, Flamengo e Atlético farão uma série de jogos, já que também farão aí a Copa do Brasil. Bom, antes de a gente entrar no assunto desse vídeo, a gente pede para que você, que não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não se inscrever, o atacante do seu time vai perder um gol pior do que o Rony perdeu ontem contra o Flamengo sem goleiro, meus irmãos. É isso aí. Compartilhe com os amigos o vídeo, comente, curta lá, que nos ajuda pra caramba. Também se inscreva nas nossas redes sociais, o TikTok, o Instagram e o X, @uruporco. Como eu disse, o vídeo de hoje é sobre o fechamento da 17ª rodada. Mas, lembrando que tem asteriscos aí na rodada, afinal de contas tem jogo, tem time com 2 jogos a menos, tem time com jogo a menos, mas o Brasileirão está bem movimentado. Temos mudança na liderança, temos também um Z4 bastante complicado ali, A gente vai falar um pouquinho de todos esses aspectos aí do Brasileirão. Não vamos entrar aqui nos pormenores das partidas, afinal de contas vamos falar de vários times de maneira geral, então vai ficar meio complicado de analisar num vídeo aí o aspecto de todos os jogos dessa rodada. Quando a gente olha para a tabela do Brasileirão hoje, lá na parte de cima da tabela, nós temos hoje o Flamengo com 36 pontos, o Cruzeiro com 34 pontos, o Palmeiras com 32 pontos, o Bahia com 28 pontos, o Bragantino com 27 e o Botafogo com 26. E eu paro aqui porque, para mim, esses são os times que vão brigar ali na parte de cima, podendo chegar ao título. Mas já vou excluir um ali. Eu acho que o Bragantino já está perdendo bastante força, O Bragantino nos últimos 5 jogos só venceu o Corinthians. Depois empatou com o São Paulo e só perdeu. Então, você já vê que o Bragantino talvez garantiu uma gordura ali no início do campeonato. Foi muito melhor do que eu esperava. Na verdade, eu esperava um Bragantino bem pior pelo que eu vi no Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Bragantino já começa ali a dar sinais de que talvez vai brigar por uma Libertadores, mas não vai chegar ali com possibilidade de título. Mas os outros 5, sim. Eu ainda acho que muita água pode rolar debaixo dessa ponte. É claro que se você tirar um retrato do momento ali, parece que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro vão brigar mais. Mas eu não consigo excluir o Botafogo, principalmente. Eu acho que o Bahia tem boas possibilidades, Então, tudo a depender aí do que vai acontecer nas Copas também, E tudo mais. Mas o Botafogo tem se reforçado, tem jogadores por estrear, então o Botafogo ainda pode brigar mesmo. O Botafogo está com 26 pontos, mas com 2 jogos a menos. Então é aquela questão do asterisco. E o Botafogo, apesar de tá dando uns vacilos em casa, Acabou empatando com o Vitória, empatando com o Corinthians nessa rodada. Então o Botafogo poderia, se tivesse vencido esses 2 jogos em casa, já estar com 30 pontos, já estar colado ali nos líderes e com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, por exemplo. Um jogo a menos do que o Flamengo e a mesma quantidade de jogos do que o Palmeiras. Então o Botafogo talvez tenha vacilado aí nessa briga pelo título. E a gente sabe, campeonato de pontos corridos, qualquer vacilo é complicado, Todo jogo vale 3 pontos e você ganhar de Flamengo ou você ganhar do Vitória vale a mesma coisa. Então é importantíssimo você fazer esses pontos dentro de casa. Mas olhando ali hoje para os 3 principais, o Flamengo ontem, é engraçado até a gente pensar nisso, o Palmeiras ele é muito cornetado pela sua torcida e até por outros torcedores de outros clubes, como um time que joga mal e ganha, E, de fato, acontece isso muito mesmo, O Palmeiras, às vezes, faz jogos, aqueles jogos que você vai assim, o Palmeiras dificilmente ele vai perder de uma maneira assim,
entregando o resultado. O Palmeiras sempre briga até o final, é um time muito chato, né, no sentido da palavra de perder pontos. Assim. Às vezes o Palmeiras pode não ganhar o jogo, mas aquele jogo, se você não mata o Palmeiras acha uma bola no final do jogo, empata, às vezes vira jogos no finalzinho. Então, é um time que não se entrega. E a gente vê o Flamengo, que não é que está jogando mal, mas também são 3 jogos direto que o Flamengo não brilha. Né? Contra o Fluminense, contra o Bragantino e ontem contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não brilhou, mas o Flamengo venceu. Né? Então o Flamengo tem feito uma coisa que nos campeonatos anteriores o Flamengo deixava muitos pontos nesses jogos que não jogava bem. Quando jogava bem, costumava ganhar. Mas quando não jogava bem, entregava. Geralmente perdia esses jogos, empatava jogos que poderiam ser facilmente ganhos. Então, com essas 3 atuações que não foram brilhantes, mas ganharam, né? Fluminense 1-0, gol no finalzinho. Ontem 1-0, gol de cabeça, né? E contra o Bragantino ali uma virada, colocam o Flamengo na liderança. O Flamengo hoje tem 36 pontos, 2 a mais que o Cruzeiro, sendo que tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Se vencer esse jogo a menos aí, coloca essa diferença em 5 pontos. Aí fica bem complicado para o Cruzeiro e já pegar o Flamengo. O outro lado do Uruporco, né, o Palmeiras, ele, quando voltou do Mundial, né, fez o primeiro jogo contra o Mirassol ali, que a gente ficou muito preocupado, mas depois o time foi se acertando, né, jogou bem melhor que o Atlético Mineiro, depois fez um primeiro tempo tenebroso contra o Fluminense, mas depois no segundo tempo melhorou, e sábado, fez um jogo contra o Grêmio ali totalmente ao contrário, né? O Palmeiras começou voando, né? O Palmeiras começou tocando bola mesmo, dominando o único gol, né? Gol do Facundo Torres, um golaço, a bola rodou de um lado para o outro, troca de passes, que é o que a gente espera de um time que tem recursos para fazer isso, né? Um time que troca bastante a bola. E aí depois do gol, o Palmeiras ainda ficou um pouco em cima do Grêmio, mas né, já foi uma vitória ali no finalzinho com a torcida passando aperto. Né? O Grêmio, na última bola ali, já aos 50 minutos do segundo tempo, teve uma chance de empate. O Grêmio também não jogou bem, né? Mas o Palmeiras não matou o jogo. Né? Essa foi a grande questão. O Palmeiras teve chance para matar o jogo, não matou e deixou o Grêmio vivo e quase que o Grêmio arranca um empatezinho ali no finalzinho do jogo. Mas, de qualquer maneira, é um Palmeiras que vem de 3 vitórias seguidas, tem 32 pontos hoje, ou seja, 4 a menos que o Flamengo, mas tem um jogo a menos ainda que o Flamengo. Né? Então, o Flamengo fez 16 jogos, o Palmeiras só fez 15. Então, se o Palmeiras fizer né, aí o seu dever e ganhar esses jogos aí a menos, o Palmeiras pode ficar aí a 1 ponto do Flamengo, quando os dois tirarem o asterisco. Então, aparentemente, Flamengo e Palmeiras de novo vão brigar. E já tem um tempo que isso não acontece mesmo, né? Que Palmeiras e Flamengo brigam ali pelo brasileiro. Né? Esses times estão sempre ali, né, entre os 4 primeiros, mas às vezes um ou outro só que está brigando. Nos últimos 3 anos o Palmeiras brigou mesmo pelo título, o Flamengo não. Em 2021, que foi a última vez que o Flamengo foi campeão, né? 2021? Não, 2020, perdão, aqui foi o ano da pandemia, né? Aí acabou em 2021. Em 2020, que o Flamengo foi campeão, o Palmeiras já não brigou aquele ano, né? Então, em 2021 quem foi campeão foi o Atlético Mineiro. Então, os dois times são protagonistas, mas no brasileiro já tem um tempo que os dois não brigam, né? Talvez o último ano mesmo que os dois tenham brigado mesmo foi 2018, né? Se eu não me engano, o Flamengo foi o vice-campeão naquele ano, se não me falha a memória. E o Cruzeiro, que está ali, né, junto com os dois, com 34 pontos, o Cruzeiro deu muito mole ontem, né, cara? O Cruzeiro arruma um gol muito rápido contra o Ceará, uma falha grotesca do goleirão, e o Caio Jorge faz o gol, 4 minutos do primeiro tempo, um cenário muito parecido com o do Palmeiras, não a construção do gol, né, mas o gol muito cedo. A diferença é que o Palmeiras correu pouquíssimos riscos, né, e o Palmeiras tem uma coisa que o Cruzeiro não tem, que é elenco. Né? Não que o elenco do Palmeiras seja só de jogadores cascudos e brilhantes, não. Mas hoje o Palmeiras tem um elenco que sai uma peça, entra outra peça, geralmente o nível se mantém. Né? O Palmeiras não tem um grande craque hoje, mas o nível dos jogadores titulares e reservas são muito semelhantes. O Cruzeiro tem um time titular muito bom, mas as peças que geralmente entram não têm a mesma qualidade, o que faz com que o Leonardo Jardim mantenha muitas vezes o time por mais tempo em campo. Né? E ontem já mostrou ali sinais de cansaço, né? Bastante ali no elenco do Cruzeiro. Na segunda etapa o Cruzeiro não tinha aquela intensidade que é necessária no jogo de Brasileirão e tomou a virada do Ceará. Né?
2 gols do atacante Galeano, e o Ceará conseguiu ali arrancar uma vitória improvável dentro do Mineirão, né? O Cruzeiro já não perdia há muito tempo, a sequência de 16 vitórias, 16 jogos, né, de invencibilidade, e essa invencibilidade caiu. Parece que também o elenco do Cruzeiro está passando por uma virose ali, isso tem diminuído o desempenho, mas o Cruzeiro tem esse problema com o elenco mesmo, né, que é um problema que o Palmeiras tem menos, que o Flamengo tem menos, e que talvez faça diferença aí para esses 2 clubes. Também pesa a favor do Cruzeiro o fato do Cruzeiro não ter competições internacionais. O Cruzeiro não está na Sul-Americana nem na Libertadores, então vai poder focar um pouco mais no brasileiro. Já o Palmeiras e o Flamengo vão brigar nas 3 frentes. Né? E para esses 2 clubes não tem opção, né? Não tem esse negócio de eu vou deixar esse campeonato de lado. Talvez o Flamengo, por ser o atual campeão da Copa do Brasil, ainda deixa a Copa do Brasil de lado. Mas eu também não acredito não, né? Na hora que você está ali no mata-mata, o jogador que entra no mata-mata, ele vai deixar tudo em campo, não tem a menor condição de ser diferente. Então, esse Brasileirão ali, ele está mostrando que o Palmeiras e o Flamengo devem brigar, mas é claro que nós temos ali também pelo menos mais 3 times, né, a depender do que o Bahia vai fazer. O Bahia hoje tem 28 pontos, né, o Bahia está na 4ª colocação, mas também tem 15 jogos, tem 2 jogos a menos. Então o Bahia também pode, aí, vencendo seus jogos, brigar. Também pesa contra o Bahia e um elenco, né, que não tem a mesma qualidade na reposição das peças também, né, titulares e reservas. Então talvez seja difícil também para o Bahia brigar mais. Mas é um time bem treinado, tá certo, eu do Juventude. O Juventude tem tomado muitos gols. A Juventude, quando a gente já vai falar da parte de baixo da tabela, né, quando você olha ali para a parte de baixo, você tem o Sport, que campanha pavorosa do Sport, né? Ninguém poderia imaginar que seria tão ruim, né? Que o Sport brigaria, né, contra o rebaixamento, acho que era imaginável para todo mundo, mas que seria tão ruim, cara. São 17? Não, o Sport tem 15 partidas, né, 15 jogos, e não tem uma vitória, cara. O Sport tem 5 pontos, todos os 5 pontos provenientes de empates, né, cara? Então é bizarra essa campanha do Sport. Mas aí quando você olha os últimos resultados do Juventude, o Juventude tem uma defesa que está tomando muito gol todo jogo. Então, é uma carinha de Série B danada também, essa equipe do Juventude. E olhando ali para a parte de baixo da tabela, você tem muitos candidatos ali, cara. Você olha ali, por exemplo, o Corinthians tem 21 pontos, mas já tem 17 jogos. Aí para baixo dele, só o Vitória também tem 17 jogos com 17 pontos. O resto, a maioria dos times com 15 jogos. O Juventude tem 15, Fortaleza tem 15, o Santos, que hoje está na zona de rebaixamento, tem 15 jogos. Então, tem muita coisa para acontecer, né? Tem muito clube grande ali, né? Se você olhar, o Fluminense tem 20 pontos também, o Atlético Mineiro tem 20 pontos, o Grêmio tem 17 pontos, o Vasco tem 15 pontos. Então, tá um Z4 ali com possibilidade de muita briga. É aquele esquema, né, cara? Você tá ali brigando contra o Z4, que foi o esquema que o Corinthians passou ano passado, né? Você vai brigando ali para não cair e, de repente, quando você olha para cima, se você tiver uma série de vitórias, você já está numa zona de classificação da Libertadores, né? Hoje são muitas vagas para a Libertadores da América. Então a gente fala assim, o time está brigando contra o rebaixamento, mas de repente ele se classifica aí para uma pré-Libertadores e tudo mais. Isso é bem provável de acontecer com alguns desses times aí, né? Porque o Corinthians está na 11ª posição. Então está numa posição que pode brigar ali contra o rebaixamento, mas ao mesmo tempo pode brigar por uma Libertadores. Então essa é a beleza do Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro, ele é um campeonato muito equilibrado, ele tem muitos clubes regionalmente grandes, né? Além dos nacionalmente grandes, regionalmente grandes. Então, torcida, tem massa, tem essas coisas que apimentam ali bastante, né? E numa sequência, às vezes, tanto positiva quanto negativa, tudo pode mudar. A gente já falou essa frase num dos vídeos aí mais para trás, né? Eu e o Clebinho juntos, que o Brasileirão é bom demais. E é mesmo. A gente vai vendo aí rodada a rodada. A gente está doido para acabar esses asteriscos, né? Vai começar a diminuir agora, aparentemente, pelo menos, não vai ter nenhuma rodada, nenhum jogo sendo adiado daqui para frente, né? Já acabou os playoffs da Sul-Americana, já está ali com o chaveamento pronto, né? Os times já retornaram de Mundial, então agora nessas pausas, né, sempre vai ter um joguinho ou outro para ir tirando esses asteriscos. Então, acho que dentro em breve
a gente vai conseguir ver essa tabela aí e analisar um pouquinho melhor. Se você chegou até aqui, gente, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Muito obrigado e valeu!